texto. O que sabe sobre danças, Ravena? Eu entendo de dança. Parada legal. Manda a batida! Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber. Eita, e aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química, agora finalmente encerrando o conteúdo oficialmente do primeiro bimestre, porque estamos encerrando a apostila, né, meu? E a matéria só acaba quando acaba a apostila, né? Então, hoje a gente vai encerrar, finalizar as propriedades periódicas, certo? A partir de agora, a partir dessa aula, você sai daqui compreendendo completamente qualquer meme que você vê na internet sobre propriedades periódicas. E isso, e claro, né, sabendo resolver algumas questões sobre esse assunto, beleza? E compreendendo aí os conceitos fundamentais de química. Então, lembrando, né, a gente já definiu o que são propriedades periódicas, certo? Então, só para relembrar, são características ou fenômenos que variam regularmente à medida que o número atômico aumenta ou diminui, certo? Suave. Quais são essas propriedades? Então, a gente já viu duas delas, né? Vimos o raio atômico e a energia de ionização. Essas duas propriedades são, cara, chave assim, para a compreensão disso, né? Saiba elas. Gostaria que você pesquisasse, né, lesse o conteúdo na apostila a respeito das temperaturas de fusão e ebulição, como que elas variam na tabela periódica. E hoje nós vamos, então, finalizar a matéria da apostila com afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, né? Aqui tá errado no meu slide, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Aqui não é eletroafinidade, mas sim eletropositividade. Eletropositividade. Não quer dizer que o elétron é positivo, alto astral, né? Essas coisas, a vida vai melhorar. Né? Não, eletropositividade é uma propriedade periódica. E a gente vai estudar ela, vai entender como que ela varia ali na tabela periódica, certo? Então, eletropositividade e também a densidade. Aí fica para vocês, né? Eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada. Afinal, o nosso tempo é curto. Né? Então, essas duas em azul, vocês estudam aí, né? E depois a gente conversa sobre elas rapidinho no nosso encontro ao vivo. Beleza, galera? Então, a partir de agora, o raio atômico tem que vir na sua cabeça. Você precisa saber que ele aumenta da direita para a esquerda, né? Ou seja, no sentido contrário do número atômico, né? Então, cresce da direita para a esquerda e aumenta também, né, de cima para baixo. Beleza? Então, em um mesmo grupo, o elemento que está mais para baixo tem o maior raio. A energia de ionização cresce ao contrário do raio, certo? Pois ela aumenta da esquerda para a direita, ou seja, no sentido do número atômico, no sentido do aumento do número atômico, e aumenta de baixo para cima em um grupo. Então, os elementos que estão mais para cima em um grupo são os de maiores energias de ionização, certo? Naquela determinada coluna da tabela. Observe que um é o contrário do outro. Então, como a gente já definiu na outra aula, vou pegar minha caneta aqui, vou usar só a cor da tinta. Como a gente já definiu na última aula, quanto maior é o tamanho do átomo, quanto maior é o raio, mais fácil é de remover um elétron dele. Então, menor a energia de ionização. Beleza? E a massa específica, também conhecida como densidade, fica para vocês analisarem e pesquisarem qual que é o elemento então, de maior massa específica na tabela periódica. Show de bola, galera! Então agora vamos para o conteúdo propriamente dito de hoje. Então vamos começar com eletroafinidade, também conhecido como afinidade eletrônica. O que quer dizer
essa propriedade. Deixa eu só mudar a cor aqui do meu marca-texto, amarelinho. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. O que quer dizer isso? Então, é a energia liberada por um átomo neutro no estado gasoso ao receber um elétron. É a energia liberada por um átomo neutro ao receber um elétron, certo? Só que esse átomo tem que estar no estado gasoso, né? Como uma pequena convenção da propriedade. Ou seja, quando os átomos recebem elétron, é possível, muitos deles liberam energia na forma de calor. Por exemplo, né? Pode ocorrer uma liberação de energia na forma de calor. Sendo o cloro o elemento da tabela periódica que libera a maior quantidade de energia quando recebe um elétron. Beleza? Então isso é eletroafinidade. Observe que a gente pode representar aqui, né? O elemento neutro mais um elétron se transformando em um íon negativo mais energia, né? Então liberando energia nesse processo. Aqui um meme de minha autoria, né? Você pode ver que quando o cloro ganha um elétron, ele fica bufado, né? Libera uma quantidade de energia aí. E ele é o que libera mais energia dentro dos elementos da tabela periódica. Certo? Tem um macetinho, existe uma técnica para saber quem tem a maior afinidade eletrônica, normalmente. Ela cresce ao contrário do raio. Tá vendo? Ó? Então, quanto menor for o raio atômico, maior vai ser a afinidade eletrônica, ou seja, maior vai ser a energia liberada pelo átomo quando ele ganha um elétron. Ok? É claro que aqui a gente não leva em consideração os gases nobres, certo? Porque normalmente os gases nobres não querem ganhar elétron. Então não tem por que a gente medir ali a afinidade eletrônica. Eles têm, na verdade eles têm valores, eu acho, de energia de afinidade eletrônica, né? Bom, só confirmar aqui. Arsênio, xenônio, não tem mais nenhum. Argônio, zero. É, zero, né? É, moleque. Então, é disso que eu tô falando. Ó. A afinidade eletrônica deles, então, é zero, justamente porque eles não ganham elétrons normalmente. Beleza? Então, o cloro é o elemento de maior afinidade eletrônica da tabela. Isso pode gerar uma dúvida, né? Porque, ó, a seta está dizendo que aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, não seria o flúor que libera mais energia quando ganha um elétron? Nesse caso, não. Né? Nesse caso, o cloro é o elemento de maior afinidade eletrônica. Essa é uma questão da UEPG, um exercício da UEPG para a gente resolver. Ele não é muito, ele fala sobre várias coisas, né? Mas eu gostaria de fazer ele justamente porque tem duas alternativas aqui que falam sobre a afinidade eletrônica. Ó. Na verdade, ele fala sobre várias coisas, né, de propriedades periódicas, mas olha 2. Quanto maior for o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. Pelo contrário, quanto... Vou mudar aqui a cor. Quanto... tem que mudar para a canetinha. Por que não mudou para o branquinho, para a cor branca? Aí. Então, quanto maior for o raio, menor é a afinidade eletrônica. Certo? São grandezas inversamente proporcionais. Certo? Vou escrever só assim, afinidade eletrônica. Então a questão número 2 aí dessa alternativa número 2 dessa questão está errada. Não marcamos ela. Olha 16. Claro, você depois, né? Ou então você pode... Opa! Não quero iniciar a legenda, né? Aí. Você pode pausar o vídeo, né, também, a hora que quiser, né, para tentar refazer as outras questões que tem aqui, né, dentro dessa questão. Mas olha 16. Afinidade eletrônica é medida pela quantidade de energia liberada quando um átomo gasoso isolado no seu estado fundamental recebe um elétron. Sim, essa está verdadeira. Essa daqui a gente marca, assinala, né, como verdadeira. Essa é a definição de afinidade eletrônica, beleza? Então a questão de vestibular aí, ó, da UEPG, né, que cobra aí algumas definições sobre esse assunto. Aqui alguns valores de energia
de afinidade eletrônica, né, podem observar que tem valores negativos. Isso quer dizer que essa energia está sendo liberada, né? Existem alguns poucos valores positivos. Isso quer dizer que para que isso aconteça não ocorre liberação de energia, daí é com absorção, enfim, daí não interessa para a gente, né? Só para vocês verem que existem valores de energia de afinidade eletrônica já definidos numa tabela, certo? Aqui algumas explicações, né, a respeito do aumento aqui, né, não importa muito, né? Observe que o cloro libera mais energia que o flúor, certo? Isso acontece porque o flúor é um átomo menor, então ele se estabiliza com um pouco mais de facilidade que o cloro, portanto libera menos energia quando ganha um elétron, ok? Antes de ir para a próxima propriedade, essa propriedade aqui, a afinidade eletrônica, explica para a gente algumas coisas, como por exemplo, por que os compostos iônicos existem de fato, né? Que, por exemplo, para que o cloreto de sódio exista, tem que ter um íon cloreto, que é o íon Cl-, e o íon sódio, que é o Na+, juntos um com o outro, fazendo ligação iônica. Para que o sódio se transforme em um íon positivo, é preciso que haja absorção de energia. E daí ele libera um elétron e se transforma no íon sódio. Mas da onde que vai vir essa energia, né? Sendo que os átomos normalmente não gastam energia deles mesmos para fazer as coisas, né? Bom, quando o cloro ganha um elétron, né, cloro mais elétron se transformando em Cl-, nossa, esse Cl- ficou meio bizonho aqui, mas não tem problema. Quando ele ganha um elétron, ocorre uma liberação de energia. Ou seja, esse processo é capaz de sustentar o processo de liberação do elétron do sódio. E mais ainda, né, a quantidade sobra energia durante essa atividade. Então é como se o átomo de cloro e o átomo de sódio conversassem um com o outro e falassem assim, o átomo de cloro falasse assim, irmão, eu estou ligado que para você liberar esse elétron, eu tenho que botar uma energia aí na tua mão. Só que, assim, eu tenho essa energia, eu posso arrumar essa energia para colocar na tua mão. Mas para isso eu preciso ganhar um elétron. Então o que você acha de você liberar o seu elétron aí? Aí eu pego ele rapidinho e já te devolvo essa quantidade de energia, já te pago. O sódio olha para ele com aquela cara, né, daquele meme que tem, daquele meme não, né, daquele emoji lá do Zap, né? Aquele, tal. Fica pensando, será? Não, bota fé que vai dar certo, né? Pode confiar, aqui é Brasil. E daí eles entram nesse esquema e fazem esse tipo de ligação química mesmo, né? Beleza? Eletronegatividade. O que significa essa propriedade periódica? Vou pegar meu marca-texto e a cor amarela. Então, eletronegatividade é a tendência que um átomo apresenta de atrair o par de elétrons quando realiza uma ligação química. Essa é a definição mais clássica de eletronegatividade. Mas se você quiser, decora assim, ó, a eletronegatividade é a tendência que um átomo apresenta de ganhar elétron. Certo? Pode guardar desse jeito que dá certo também. Como que você descobre quem que tem maior eletronegatividade? Bom, primeiro você precisa saber que quem tem maior os átomos que têm maior eletronegatividade são os ametais. São os átomos que estão do lado direito da tabela periódica. E normalmente eu associo com o raio atômico. Quanto menor for o raio atômico, maior vai ser a eletronegatividade daquele átomo, certo? Com exceção dos gases nobres, né? Eles não têm eletronegatividade porque eles não desejam ganhar elétron, eles já são estáveis por natureza. Sendo assim, o flúor, que eu vou destacar aqui em azul, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Aqui uma representação, né, da densidade eletrônica, né? Observe que aqui, ó, eu tenho carbono e 4 hidrogênios na molécula do metano.
Se eu substituo um hidrogênio por um flúor, ó, cara, parece uma espinha, tá ligado? Por quê? Porque aqui tem muito elétron, né? O flúor puxa os elétrons para perto dele, porque ele é um átomo muito eletronegativo, certo? Aqui depois vocês podem ler, né, pausar o vídeo para ler, é um pequeno texto de um artigo sobre eletronegatividade. Aqui também, certo? Algumas explicações. É importante ler, né? É importante praticar essa leitura de algum texto um pouco mais complicado, né? Porque senão, se você não aproveitar a oportunidade de ler um texto complicado agora, como diria Clóvis de Barros Filho, você terá perdido a chance. E aqui tem um QR Code que leva direto para esse arquivo, né? Se você quiser, pode acessar com o seu celular. Beleza? Muito bem, pessoal, esse exercício não está na apostila de vocês, né? Mas eu trouxe porque ele é... Cara, esse exercício é sobre esse meme. Galera, eu preciso falar para vocês uma coisa. Eu tô nesse período, cara, de aulas não presenciais. Eu me surpreendo e eu fico muito feliz que finalmente eu estou realizando o meu sonho. Que é o quê? Pessoal, propagar o ensino da química usando os memes. Então, olha essa questão aqui, ó. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento. E justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que é o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Olha só que história interessante. A pergunta é: qual é a propriedade do flúor que justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Densidade, condutância, eletronegatividade, estabilidade nuclear, né? Duas aqui eu já posso falar que não é. Densidade e temperatura de ebulição, por favor. Não venha querer me dizer que a temperatura de ebulição do flúor influencia. Por isso que é por causa da temperatura de ebulição dele que ele reage com o xenônio. Nada a ver. Temperatura de ebulição é uma propriedade física. Aqui estamos falando de características químicas, de reação. Então, densidade e temperatura de ebulição nem vem. Condutância também nem vem, que é a propriedade física, estuda na física. Entre eletronegatividade e estabilidade nuclear, tem uma dica para saber qual que é a questão correta. Quando um átomo faz ligação química, ele usa os seus elétrons. Não usa os seus prótons e não usa os seus nêutrons. Portanto, o núcleo não importa muito. Claro, né, importa, o núcleo é a parte mais importante do átomo. Mas eu quero dizer que na ligação química, o que importa é o movimento dos elétrons, né, entre os átomos. E eu digo para vocês, o flúor é tão tarado por elétron, ele deseja com tanta intensidade o elétron para se transformar no íon fluoreto, que ele consegue reagir com um átomo de um elemento químico que tecnicamente não reage com nada, que é o xenônio, né, um gás nobre. Né? Na verdade, o xenônio ali é o único gás nobre que a galera consegue combinar bem assim, no laboratório. Né? O hélio, o neônio, o argônio não consegue fazer reagir com o flúor. Né? Não nem só com o flúor, né? Nem com outro elemento químico. Mas é a eletronegatividade do flúor que faz com que ele possa reagir com um átomo de gás nobre. E só o flúor que consegue fazer isso de uma maneira, né, eficaz e eficiente aí, tinha de um gás nobre. Beleza? Muito bem. Por isso que, né, rolou esse esquema aqui desse meme, cara. Pô, quando você entende os memes de química, assim, você começa a ver o mundo com outros olhos de verdade.
E a última, talvez assim, a menos relevante, né, assim, a propriedade que é o contrário da eletronegatividade, é a eletropositividade, ou também chamada de caráter metálico. É a tendência que um átomo apresenta de ceder um elétron, né? E muitos consideram a eletropositividade como o oposto da eletronegatividade, certo? Como saber quem tem maior eletropositividade? Não é positividade, né? De pessoa lá e tal, que está toda hora falando que vai ficar tudo bem. Né? Eu estou falando de eletropositividade, de uma propriedade periódica, certo? Ela cresce do mesmo jeito que cresce o raio. Então os metais, né, são os elementos que apresentam a maior eletropositividade, mas tente decorar desse jeito, né? Tente lembrar desse jeito. Quanto maior for o raio atômico, maior vai ser a eletropositividade do elemento. Então você vê que tudo gira em torno do raio. Todas as propriedades giram em torno do tamanho do átomo e é ele que vai desencadear uma série de consequências da maneira como esse átomo se comporta perante outros átomos em uma reação química ou em uma substância, certo? Aqui eu tenho um pequeno resumo para vocês, né, de todas as propriedades, né, quais que eu particularmente acredito que são as mais importantes de se saber, assim, principalmente por causa do vestibular e para facilitar a compreensão de propriedades periódicas. Raio atômico, se esforce de verdade para compreender o raio atômico e energia de ionização. Essas duas, cara, caem bastante no vestibular. É bem importante saber, né, porque pode ser que você seja cobrado sobre isso, né, daqui a alguns anos. Ou, né, se você faz os processos seletivos aí, né, aqueles de 3 anos, né, do RPG, por exemplo. Né. De resto, eletropositividade é bom saber, afinidade eletrônica, eletronegatividade. Olha essa daqui, ó. Sendo assim, então, reatividade é a única que acho que eu não falei aqui, né, mas observe que ela é bem fácil de associar, né, ela aumenta nas diagonais, né, beleza? Isso aqui é tranquilo, também não tem que saber muito, né. Quer dizer, é importante saber, né? Decora isso daqui, onde já se viu, né? Não tem que saber, não é importante saber muito, tem que saber, é isso tudo. Essa questão fica para vocês praticarem, então, né? Uma questão do vestibular de verão da UEPG de 2019. Tentem fazer a respeito das propriedades periódicas e depois, no nosso encontro ao vivo, a gente discute, certo? Essa é uma questão do Enem, galera. É uma questão de nível já bastante elaborado, né? Eu gostaria de resolver ela rapidinho aqui com vocês e daí eu encerro a aula de hoje naquele pique nervoso, né, cara? Esperando para daqui a pouco encontrar com vocês de maneira digital, porém ao vivo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui catar meu marca-texto aqui, irmão. Já vou pregar aqui o marca-texto sem dó nessa frase, da mesma forma como você deveria pregar o seu dedo nesse like aí. Tá moscando, irmão, irmã? Bora! Então vamos resolver o exercício. O cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons CD2+, são extremamente perigosos para o nosso organismo, pois eles podem substituir íons cálcio 2+. Opa, então está aqui o problema do cádmio no nosso organismo. Pois bem, então eles são perigosos, né, porque podem substituir os íons cálcio dos nossos ossos, né, ocasionando uma doença degenerativa. Bom, podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco 2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. Fala rim 3 vezes aí, mas tem que falar bem rápido. Brincadeira, foi mal. Não me aguentei, né? Risadinha de ladrão. Bom,
A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Então observe, né, que aqui a gente tem os raios, né, e o raio do cátion sempre é menor do que o raio do átomo neutro. Bom, a gente quer saber a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência de qual fator, né, o que provoca esse fator. Bom, se vocês observarem aqui, o raio do cádmio é muito parecido com o raio do cálcio. Então, o que isso pode ocasionar? Lá nos seus ossos, vou desenhar aqui com a canetinha, desenhar assim, né? Então, imagine que isso aqui é o seu osso. Os átomos, os íons de cálcio vão se depositando ao longo do tempo nos seus ossos e vão formando essa estrutura super resistente, né, que você usa aí para sustentar o seu corpo. Se uma pessoa começa a ingerir cádmio acidentalmente, como o íon cádmio 2+, tem um tamanho muito parecido com o íon cálcio 2+, pode ser que ele se deposite aqui no lugar do cálcio. E daí, se começa a depositar cádmio, o osso não vai ter o mesmo comportamento. Então você vai ter uma doença, a pessoa pode ter uma doença degenerativa nos ossos. Além disso, a carga do íon cádmio é igual à carga do íon zinco. Então, quando ele se liga a uma enzima, ele pode, né, se ligar a uma enzima de uma maneira, a uma enzima que se liga com o zinco, né, e inibir o efeito dessa enzima, né, por causa da sua carga, que é muito parecida com a do zinco. Então, aqui nessa questão, a resposta seria a letra C, né, possui raio e carga relativamente próximos aos íons metálicos, que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Beleza, galera? Então, fica para vocês aí esses exercícios da apostila para praticar, né? Um artigo, né? Caso, né, alguém que goste, né, de química e tal queira ler, também vai ser levado direto lá. E é isso, pessoal. Surfing a invenção do governo para vender caderno, isso mesmo. Então, fiquem na paz, galera. Boa semana para nós e aproveitem o dia. Daqui a pouco a gente se vê. Até mais. Fui!